Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. Você vai conhecer brasileiras que fazem a diferença na vida de uma sociedade. Mulheres como a dona Floripes, que há 36 anos leva mais dignidade aos moradores de uma comunidade em São Paulo. Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros contou com o trabalho delas. Todas as ocorrências são atendidas só por militares do sexo feminino. O governo de São Paulo deve anunciar amanhã que o uso de máscaras não será mais obrigatório em locais ao ar livre. A repórter Estela Freitas tem mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Estela, para você. Como é que são essas orientações, hein? Olá, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos. A retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos foi uma recomendação da Vigilância Sanitária da capital paulista ao governo do estado, com base na melhora dos indicadores da Covid-19, como a queda nas internações pela doença. No começo da semana, a região metropolitana de São Paulo registrou o menor número de novas internações desde o começo da pandemia. Foram cerca de 145 contra quase 1.820 desde a pior fase, que foi em março do ano passado. A recomendação ainda da Vigilância Sanitária é de manter aquelas medidas sanitárias que a gente conhece muito bem, né, de proteção, como a higienização das mãos, a evitar aglomerações e ainda manter o uso das máscaras em ambientes fechados. Esse estudo passa por avaliação do Comitê Científico do Estado. Amanhã vai ter uma nova reunião entre os membros desse comitê e o governador de São Paulo, João Dória. O anúncio da decisão vai ser feito em coletiva de imprensa nessa quarta, no começo da tarde. Estela Freitas, ao vivo de Osasco, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. E agora nós vamos aos números atualizados da Covid-19 no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. São quase 27.345.000 pessoas já recuperadas da doença, cerca de 1.140.000 ainda em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 652.000 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje programas direcionados à saúde e bem-estar das mulheres. As medidas foram anunciadas em Brasília durante a comemoração pelo Dia Internacional da Mulher. Com gravata cor-de-rosa e na companhia da primeira-dama e ministras, o presidente Jair Bolsonaro assinou decretos com medidas de atenção às mulheres. Uma delas cria o Programa de Promoção e Proteção à Saúde Menstrual. Os Ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública e Educação ficarão responsáveis pela distribuição de absorventes íntimos para mulheres em situação de rua, presas, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e estudantes carentes de escolas públicas. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto semelhante porque não havia previsão no orçamento. Agora, segundo o Ministério da Saúde, serão destinados cerca de 130 milhões de reais na distribuição de absorventes. Com isso, o governo espera alcançar cerca de 3.600.000 mulheres. Outro programa anunciado foi o Brasil para Elas, que busca incentivar o empreendedorismo entre as mulheres. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão oferecer crédito para capital de giro e o governo dará capacitação. Segundo a ministra Damares Alves, o objetivo é garantir a independência financeira às mulheres, principalmente as vítimas de violência doméstica. As mulheres vão passar por curso de capacitação e depois que fizerem o curso de capacitação vão ter um dinheirinho para empreenderem, para terem seus próprios negócios no Brasil. É assim que a gente tira a mulher do ciclo de violência, dando a ela a autonomia financeira. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que a mãe dele foi empreendedora e vendia bolos e doces. Ele também destacou a participação feminina no governo e agradeceu às ministras e secretárias pelo trabalho dedicado ao país. Estamos no caminho certo. O respeito acima de tudo, a preservação dos valores familiares. Vocês são mais que essenciais, são indispensáveis para o futuro de uma grande nação. O Podemos informou hoje que aceitou o pedido de desfiliação do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. O parlamentar virou alvo de um processo disciplinar dentro da legenda depois do vazamento de áudios sexistas sobre mulheres ucranianas. Em um deles, Arthur Duval diz que elas são fáceis porque são pobres.
Hoje, o deputado também informou que vai deixar o Movimento Brasil Livre, o MBL. E no fim da semana, após a repercussão das gravações, ele já havia desistido de disputar as eleições deste ano ao governo do estado de São Paulo. Uma operação das polícias civis de todo o país prendeu em um mês quase 4.000 pessoas acusadas de crimes contra as mulheres. No Rio de Janeiro, a ação começou antes do sol raiar. O dia começou com os sons das sirenes. O alerta é em defesa da mulher. Os alvos dessa operação são autores de violência contra a mulher, sejam essas violências doméstico-familiares ou não. Nas ruas, os agentes foram em busca de pelo menos 80 agressores. Prender homens acusados de crimes contra as mulheres no Dia Internacional da Mulher é uma forma de se chamar a atenção para um problema que não se resolve só com a polícia. A violência contra a mulher é também uma questão de comportamento e de herança social. Que a gente vive relações patriarcais, mas essas relações patriarcais, lá no patriarcado, né, o homem era o provedor e a mulher a cuidadora. Hoje ela é a provedora, hoje ela é a cuidadora e ela que sofre violência, né? Então ela assume todos os papéis e ainda sofre a violência pela permanência dessas relações patriarcais e pior, num estado ainda pior do que havia antes. No Rio, houve prisões em várias cidades. Eles são apenas alguns dos mais de 500 presos no estado durante um mês da operação. A ação começou no dia 7 de fevereiro e hoje ganhou reforço. 14.000 policiais foram às ruas, nos 26 estados e no Distrito Federal. Na primeira etapa da Operação Resguardo, ano passado, foram mais de 10.000 prisões por violência doméstica ou agressão contra a mulher. Um recado muito claro que tem que ficar para as mulheres é que elas precisam procurar ajuda, é que buscar essa ajuda pode evitar que o crime maior aconteça, que é realmente o feminicídio. Um policial militar foi assassinado durante um assalto em São Paulo. O agente aguardava a esposa sair do trabalho quando foi abordado pelos criminosos. 9h32 da noite. O PM está no carro. De repente, surgem 2 homens correndo. Um deles abre a porta do veículo e retira o agente à força. Ao sair, o policial saca a arma e os 2 trocam tiros. Mesmo sentado, o PM consegue atingir o bandido. Ele levanta, mas é baleado pelo comparsa que foge com o carro da vítima. O veículo foi encontrado horas depois. Henrique Silva, de 30 anos, morreu no hospital. O assaltante também não resistiu. Durante a noite, os criminosos já haviam roubado um carro e feito uma família refém. Durante a fuga, derrubaram o portão da casa com o carro e fugiram a pé. Foi quando encontraram o policial à espera da mulher. Imagens divulgadas hoje mostram o momento em que um carro desgovernado avança sobre um grupo de pessoas que estavam na calçada de um bar em Belo Horizonte. Olha só, um homem em uma cadeira de rodas com um cachorro no colo é atingido e arremessado. O motorista desce e ajuda a socorrer a vítima. De acordo com a polícia, ele havia ingerido bebida alcoólica. O rapaz foi preso e liberado após pagamento de fiança. Hoje completa um ano da morte do menino Henri Borel. Um grupo de apoio ao pai do garoto fez uma homenagem. A homenagem aconteceu na orla de Copacabana, na zona sul do Rio. Henri Borel, um ano de saudade. Grupos de apoio ao pai de Henri Borel pediram justiça. Que essas barbáries não aconteçam mais, entendeu? Não só pelo Anjinho, mas por todas as crianças do Brasil. Elas precisam de proteção, elas precisam de carinho, precisam de cuidado. Um ano depois da morte de Henri, o caso está na reta final. A justiça já ouviu as testemunhas. A defesa e os promotores ainda vão apresentar as alegações finais. Depois disso, a juíza responsável pelo caso deve decidir se os réus vão a júri popular. A mãe de Henri, Monique Medeiros, e o ex-vereador Jairinho, com quem ela tinha um relacionamento, são apontados como autores do crime. Na madrugada de 8 de março, eles deixaram o apartamento onde viviam, na Zona Oeste, e levaram o menino a um hospital. Mas Henri já chegou morto. A perícia apontou que ele tinha lesões pelo corpo e que a causa da morte havia sido uma hemorragia provocada por ação contundente.
Monique alega que estava dormindo e que, ao acordar, viu a criança caída e Jairinho ao lado dela. A defesa do ex-vereador pede que ele seja interrogado novamente e que peritos contratados sejam ouvidos pela Justiça. Os advogados chegaram a pedir a suspeição da juíza Elizabeth Machado Louro, alegando que ela estava muito próxima da dor da família. O pai de Henri criticou a estratégia dos defensores. Esse grupo, não vou nem falar quadrilha, mas esse grupo formado pela defesa do Jair, que se chama defesa do Jair hoje, eles apresentam um novo conceito de investigação defensiva, que na verdade é coação a testemunha, implantação de provas, agora se chama investigação defensiva. Enquanto o julgamento avança, Leniel não consegue esconder a dor da perda. Hoje me sinto amputado, a melhor parte de mim não faz mais, não está mais perto de mim, o coração foi embora. Se eu perdesse um membro. E não desiste de pedir por justiça. Qualquer um que deveria proteger uma criança e não protege, que pense 10.000 vezes antes de não fazer, porque a pena que eles vão receber é similar à pena que Jair e Monique vão receber. Que a pena de Jair e Monique seja proporcional à brutalidade que fizeram com meu filho e que seja exemplar para o Brasil inteiro. Estamos de volta e vamos direto saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite. Tá todo mundo me perguntando, Gabi, que calorão é esse? Tem razão, viu? As temperaturas estão realmente acima da média e vai continuar assim. Para essa quarta-feira, temperaturas acima dos 30 graus em praticamente todas as capitais aqui do Brasil, de norte a sul, chegando aos 34 graus em Boa Vista, com muito sol, mesma coisa aqui em Campo Grande, com 35 graus, e até em Porto Alegre, onde tem previsão de pancadas de chuva, mesmo com tempo bastante carregado, o ar fica abafado e a máxima chega aos 31 graus. E essa combinação de calor com muita umidade na atmosfera é que tem provocado aí os temporais, que são típicos da estação aí do verão. Depois de um dia bastante quente, é comum a gente ter a formação aqui de nuvens pesadas de chuva, como a gente vê nessas imagens feitas em várias cidades do sul do Brasil. Amanhã as chuvas seguem mais concentradas em áreas do norte do Brasil, chuva forte, portanto, aqui no Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso, Pará, Amapá, até o Maranhão. Previsão de pancadas de chuva intensas também em áreas do sul do Brasil, mas principalmente sobre o Rio Grande do Sul, por causa da passagem dessa frente fria. No restante do Brasil, no máximo, uma chuva muito leve e isolada. A gente tem predomínio aí de ar seco, muito sol, principalmente nessa área em amarelo, nada de chuva, portanto, aqui na Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Sudeste, onde o calor e o tempo seco ganham força. Isso acontece porque as frentes frias aqui do sul do Brasil não têm conseguido avançar sobre a região. Por isso, na capital paulista, teremos dias mais quentes, tá? Até quinta-feira, máxima de 33 graus com predomínio de sol. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, onde também vai fazer muito sol e calor, 36 graus até quinta-feira, mas com sensação térmica de 40 graus. E olha, para encerrar, o tempo fica fechado nessa quarta-feira, aqui em Fortaleza e Natal, mesmo assim, quente, 32 e 30 graus. Em São Luís, além do tempo encoberto, tem previsão de pancadas de chuva de forte intensidade, então atenção, tá? Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Uma reunião na CBF abriu caminho para a discussão sobre a possibilidade de criar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Quase 9 meses depois, dirigentes dos principais times do futebol brasileiro voltaram a se reunir na sede da CBF. Um dos assuntos foi a formação de uma liga organizada pelos clubes. Na lei é previsível ter uma liga, porém, desde que atenda o ordenamento jurídico desportivo, respeitando-se os calendários CBF, de Conmebol e de FIFA, isso é pertinente que aconteça. Na reunião, a CBF resolveu apoiar a criação da Liga como uma forma de compensação aos dirigentes, por terem também apoiado a manutenção na distribuição do peso de votos de cada categoria nas próximas eleições da CBF, que terá Edinaldo Rodrigues como candidato único. Ficou definido que os votos das federações terão peso 3, os dos clubes da Série A, peso 2, e os da Série B, apenas 1.
Eu recebi hoje um apoio maciço de 27 federações. Eles querem, e não é do passado, é de hoje, atual, eles querem que eu seja, sim, o candidato a presidente da CBF, em qualquer que seja a data da eleição. Os cartolas deixaram o local com um sentimento de vitória, já que tinham tentado acordos desse tipo sem muito sucesso. O futuro novo presidente da CBF, que hoje ocupa o cargo interinamente, acredita que a mudança será um passo importante para o futuro do futebol brasileiro. Eu posso deduzir que a construção em torno dos clubes e de federações é um novo marco, é um novo trabalho para que o futebol brasileiro possa crescer, entendeu? Sem ter a situação de amarras. Nenhum documento foi assinado ainda, mas a ideia é que tudo seja formatado ainda este ano para procurar investidores para um projeto que pode sim revolucionar o futebol. E aqui no Brasil, em meio à pressão para aumentar o preço da gasolina por causa da guerra, integrantes do governo se reuniram para discutir uma forma de evitar o reajuste dos combustíveis nas bombas. Ministros de governo e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva Luna, se reuniram no Palácio do Planalto, em Brasília, a portas fechadas. Eles discutiram a adoção de medidas que evitem possíveis reajustes seguidos nas refinarias e, consequentemente, nos postos. O presidente Jair Bolsonaro já vinha criticando a política de preços da Petrobras, que acompanha os valores internacionais e está sendo praticada desde 2016. Agora, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, a pressão aumentou ainda mais. A cotação do petróleo no mercado internacional disparou. Hoje, o valor do barril gira em torno de $130. A Rússia é a segunda maior produtora de petróleo do mundo. Entre as medidas analisadas pelo governo está um incentivo fiscal aos combustíveis. Uma outra ação em estudo visa promover uma mudança na forma como o preço dos combustíveis são reajustados. A disparada dos preços do petróleo tem um impacto desastroso para o Brasil. Se o Brasil mantiver a política de preços de reajuste com paridade no preço internacional por parte da Petrobras, vai internalizar um problema que não seria um problema brasileiro, porque afinal de contas, nós somos superavitários no comércio de petróleo, Em 2021, o saldo comercial positivo foi de 21 bilhões. Ou seja, quando o preço internacional do petróleo aumenta, não significa que a Petrobras vai ter prejuízo. Pelo contrário, ela vai ter mais lucro. Não precisaria internalizar esse preço no mercado interno. O Congresso Nacional deve votar nos próximos dias 2 projetos ligados aos combustíveis. Um que altera a fórmula do ICMS incidente sobre o produto e o outro que cria um fundo de estabilização, uma espécie de poupança para financiar a diferença nos preços. Não tem sentido a gente reajustar preço do petróleo com base no preço internacional. Deveria reajustar com base nos custos de produção. Um dia para comemorar muito, Pelo Brasil, as homenagens às mulheres foram feitas de várias maneiras. Em Minas Gerais, por exemplo, alguns batalhões do Corpo de Bombeiros contaram apenas com o trabalho delas e trabalho de garra, viu? O nome dela é Joselaine, mas no Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte é conhecida como Sargento Pessoa, uma das mais experientes do 1º Batalhão. A história na corporação começou há 20 anos, quando as mulheres tinham menos representatividade e enfrentavam muito preconceito. Se a gente era capaz, se a gente era competente, se a gente daria conta, será que elas conseguem fazer? Porque era novidade. Nos últimos anos, a tragédia de Brumadinho foi a ocorrência mais marcante. Ela atuou diretamente nas buscas pelos desaparecidos. A sargento faz questão de ressaltar que nos bombeiros, homens e mulheres trabalham em condições de igualdade. A gente passa pelo mesmo curso, homens e mulheres. Então, a mesma capacidade de ser visto como o soldado, sargento, cabo, oficial, independente se ser homem ou mulher. A capacidade é a mesma. Aqui em Minas Gerais, a entrada das mulheres no Corpo de Bombeiros ocorreu há quase 29 anos. O primeiro grupo, em 1993, teve 67 militares. Hoje, num dia tão especial, o plantão em 3 batalhões do estado foi exclusivamente feminino. Durante 24 horas, todas as ocorrências serão atendidas só por mulheres. Tripulação de viaturas, combate a incêndios, salvamentos em geral. É um ato simbólico. A gente está aqui mostrando que reforçando o fato de que a gente pode, de que a gente é capacitada, de que a gente tem a mesma competência.
No batalhão da Sargento Pessoa, dos quase 300 militares, 50 são mulheres. Acostumada a ver equipes mistas ou formadas só por homens, a população ainda se surpreende. Às vezes você chega toda equipada e você vai tirar o capacete, tirar o roupão, eles... Nossa, é uma mulher que está ali. Sim, é uma mulher que está ali, a gente também pode. Com exemplos de mulheres de garra e que fazem a diferença na sociedade, o Rede TV News homenageia agora todas as brasileiras. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. O Cantinho do Céu está localizado no distrito do Grajaú, às margens da represa Billings, extremo da zona sul de São Paulo. Há 30 anos era uma ocupação irregular. No início tinha cerca de 15 casas. E aos poucos, a área de 1,5 milhão de metros quadrados foi sendo construída, uma moradia ao lado da outra. Hoje é considerada uma referência no Brasil, como projeto de reurbanização de favelas. Cerca de 10 mil famílias moram aqui. A ocupação se transformou em bairro, com água, luz, esgoto, toda a infraestrutura necessária. Tudo o que tem aqui foi conquistado com muita luta de uma mulher. Floripes Fernandes, uma paulista de Piratininga, interior do estado, que há 36 anos abraçou a comunidade. Aos 69 anos, Floripes tem disposição e muita vontade. À frente da associação do bairro, ajuda a transformar a vida das pessoas, como a da Cleusa, que depois de muito trabalho e criar os filhos, está realizando um sonho: aprender a ler e escrever. Eu me sentia muito triste, que eu via as coisas assim, eu não sabia ler nada. Se torna mais independente? Ah, muito bom, muito bom. A gente aprendendo a ler, bom demais. Mãe de 5 filhos, 9 netos e 3 bisnetos, Floripes acolhe muito mais do que os familiares. Ela vive para a comunidade. Tudo o que recebe vira doação. Mas, sem recursos públicos ou privados, nem sempre consegue ajudar. Eu sei o que é isso. Eu vejo uma pessoa falar que está com fome. É muito complicado. Só quem já viveu e vive com as pessoas é que sabe o que é isso. Floripes é uma mulher que inspira. E no Dia da Mulher, ela sempre lembra das outras. O que me move a fazer isso é que eu tenho muita fé em Deus e eu gosto muito de ajudar as pessoas. Mulheres como ela estão espalhadas pelo Brasil. De São Paulo, vamos para o Nordeste, conhecer a história de uma sertaneja de muita fibra. Elaine Martins gerencia uma das maiores distribuidoras de derivados de petróleo do país. A firmeza no olhar denuncia suas raízes de mulher forte, sertaneja. Mas no início dos anos 2000, quando chegou ao Recife, a cidade grande assustou bastante a moça de apenas 21 anos, natural de Itabira, no interior de Pernambuco. Sofri bastante dificuldade no início aqui, porque eu fiquei impressionada quanto a cidade era grande e também, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz porque eu vi nessa cidade grande as oportunidades que eu tinha de crescimento e que eu não queria mais voltar para o interior. Romper a barreira da pobreza e alcançar um dos cargos mais cobiçados da empresa não foi nada fácil. Mãe de 2 filhos, Elaine enfrentou dupla e até tripla jornada para se manter no mercado de trabalho. Mas para ela, o maior desafio mesmo é sair da zona de conforto todos os dias. E é assim até hoje. Diariamente, Elaine faz sua própria revolução. Se fosse para fazer tudo novamente, eu faria, porque eu sei que hoje minha família tem muito orgulho da mulher que eu me tornei e de tudo que eu consegui nesse longo tempo. Agora chegou a vez, vou cantar. Parabéns a todas as mulheres do mundo. Uma boa noite para você. Parabéns e boa noite.